E aí, pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da LeanVC. Mais uma vez, vocês não esperavam, eu nem esperava, mas para mais uma temporada aqui do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Para quem não conhece o Sebrae Startups, ele é uma plataforma de todos os programas do Sebrae no Brasil todo e que todos os estados, todos os programas de estado, nacionais, têm oportunidades. Tem uma plataforma para você se inscrever, que é programas.sebraestartups.com.br. Coloca sua startup lá, vai ter acesso a investidores e mais um monte de coisa. Eu raramente dou esse recado aqui, mas eu queria falar isso para vocês para não esquecer que esse podcast é todo pensado para trazer pessoas que de alguma forma vão complementar a sua jornada, trazer inspiração ou talvez experiência que você pode se inspirar no dia a dia da sua startup. Então, hoje, eu estou muito feliz de ter um cara que acompanha tem um tempo aqui já, que é o Roberto Valverde. Obrigado, Roberto, por ter saído direto da Itália para gravar com a gente. Vão achar que eu moro na Itália. Não, o Roberto estava na Itália agora dando uma passeada, porque agora ele pode. Um pouquinho. E aí ele veio para falar com a gente. O Roberto tem uma história super legal, tem muitos podcasts que você pode acompanhar da história toda do Roberto, a gente vai encurtar um pouco para falar sobre isso. Mas, cara, brigadão mesmo por você ter vindo. Espero que a gente tenha uma conversa boa e divertida. Vai ser, prometo. Legal demais. Bom, primeiro fala rapidão sobre quem que é o Roberto numa caixinha, assim. Você veio do mercado tradicional, já trabalhou com startup, me fala em, 2, 3 minutos, como é que a gente empacota isso? Cara, eu sou empresário raiz, baiano, nascido e criado em Salvador, que começou com um negócio de economia real. E depois de uma longa jornada durante 20 anos, eu vendi a empresa para um grande fundo de private equity, fiquei como executivo, depois eu dei saída, fiz a fusão da companhia com o Play Internacional. Nesse meio da jornada, me tornei conselheiro de administração de empresas, virei M&A de advisor de M&As para fazer aquisição e venda de empresas e entrei no mundo de startups como investidor anjo para depois cair como próprio startupeiro para ver a jornada início, meio e fim até o write-off total da tese. Tá, entendi. Bom, o pessoal que já deve ter pesquisado você tá famoso no LinkedIn agora, você tá hypando no LinkedIn, 300 mil views, 500 mil views num post, o negócio tá... Às vezes dá isso aí. Todo mundo fala, o Roberto é um cara polêmico. Eu penso assim, você é um cara que fala a verdade diretamente no ponto e não fica embelezando muito, e você é um pouco, vamos dizer assim, irreverente nos seus posts. Né? Então, irônico. Pra quem quiser, é só procurar o Roberto Valverde aí, seguir no LinkedIn, que é diversão garantida. Todo dia, segunda a sexta tem publicação. Para aprender sobre M&A, investimento, empreender, mundo corporativo, isso aí. Okay? Bom, eu já me diverti, tô lembrando de alguns aqui de cabeça, inclusive conheci o Roberto num evento por causa desses posts aí, esbarrei nele no caminho lá e falei, Roberto, cara, tô te acompanhando aqui tem um tempo e queria bater um papo com você, acabou que você tá aqui hoje conversando comigo, vai ser bom pra gente puxar umas ideias que eu tive, que eu queria te perguntar aquele dia, mas a gente não teve tempo. Todo mundo que vê você, lê o seu conteúdo, né, e vê seus podcasts, já me falaram isso, já pensa que, mas o Roberto não gosta de startup, ele é um empreendedor muito do mundo tradicional, ele fala, não, negócio de verdade, negócio raiz, mas eu lembro que você começou a sua carreira empreendedora, vamos dizer assim, mexendo com estacionamento, né, com valet de carro e tinha umas situações meio engraçadas que eu acho que parecem muito com o que um startupeiro passa quando tá botando a empresa dele no ar na primeira vez. Como é que era quando você começou? Você tinha um terreno, pelo que eu lembro, que seu pai explorava para fazer estacionamento? Como é que foi esse pedacinho aí? Era um terreno de 27 vagas que meu pai tinha ali para ter uma geração de caixa. E eu trabalhei de manobrista no estacionamento, a meu próprio pedido, porque eu não estava satisfeito com o emprego que eu tinha. Uhum. Dali surgiu a ideia de eu ter uma empresa para explorar estacionamento em eventos. E na rede hoteleira do qual eu fui funcionário, montando uma estrutura lá com cone, com valeteiro, para receber o carro, cobrar o ticket e estacionar o carro lá e cobrar uma paulada por cada carro estacionado. Então a empresa começou dessa maneira, sem nenhum tipo de planejamento. Não tinha estrutura, não tinha... MVPzão raiz, não tinha nada, não tinha conta feita nenhuma, vai dar aqui 300 carros, o ticket é R$10, vou faturar tanto, acho que o custo vai ser isso e vamos nessa e vou fazer. E fazia um contrato de aluguel lá, arbitrando um percentual do faturamento da minha cabeça, o locador topou e assim começou o negócio. E você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22. Mas você começou a trabalhar com seu pai um pouco antes disso, né? Pelo que eu lembro. Era os 19, 20? Na verdade é o seguinte, a minha experiência de trabalhar para meu pai foi aí.
Antes disso, eu tinha meus próprios negócios, que eu Entendi. fazia evento corporativo, eu organizava excursão. Você já era empreendedorzão, então, Já novo? era. Desde 17 anos, meu pai falou, se vira, vai ganhar teu dinheiro aí. Você acha que você é um marqueteiro de nascença, assim? Você acha que você é um vendedor de nascença? Eu sempre fui bom de venda, porque eu trabalhei na indústria do Carnaval da Bahia, que é a maior escola de venda que existe no planeta. Imagina. Então eu vendia abadá, que é a fantasia, botando anúncio no jornal, e aí a pessoa via o anúncio em negrito com a mesma copy, ligava para qualquer anúncio, o preço era o mesmo, e eu tinha 10 segundos num telefonema para capturar o interesse do cara, para marcar no ponto de encontro e vender a fantasia para ele. Então, assim, exercício de venda raiz para vender uma coisa que era comoditizada, vender o sonho daquele bloco, por que não outro, por que aquele artista ou não. E depois eu tinha um time de vendas abaixo de mim, que eu virei o diretor social, e eu era comissionado por cada venda. Então ali foi minha grande venda no improviso total da Bahia, porque Bahia, cara, é a terra do improviso. O cara que tá na praia, ele vende queijo coalho, miçanga, o baseadinho, quem quiser usar, passeio nas ilhas, hotelaria, cerveja. E, na verdade, ele não tem nada, ele é um marketplace ambulante. Ele está ali terceirizando o serviço de tudo. Então essa é a escola de venda que a gente vem. E você acha que isso veio do seu perfil pessoal? Você se inspirava em alguém? É o seu jeito? Porque eu queria falar um pouco da essência do Roberto empreendedor, assim. Você se conhecia o suficiente naquela época para sacar que você tinha essa pegada? Isso veio de onde? Você acha que você nasceu com isso? Eu acho que eu nasci com isso, para responder. E o outro é o seguinte, né? Eu sempre fui um adolescente muito magrinho. Eu tinha alimentação vegetariana, era um cara meio que diferente. Então eu tinha muito apelido na escola. Então a minha maneira de se defender era usando intelecto, era usando a oratória. Então ali eu comecei a ter que me virar usando o poder do argumento, em vez de usar o poder da força bruta. E aí, para culminar essa história, eu tive a oportunidade de morar fora numa escola de filosofia indiana, que minha mãe achou. Minha mãe sempre foi esotérica, então eu venho de uma linhagem um pouco diferente. E aí eu fiquei 2 anos morando nessa escola, fazendo um processo de autoconhecimento. Então ali, de verdade, eu fui me conectando com o Roberto Valverde real. Isso com quantos anos? 15 anos. 15 anos de idade. E morava dentro da escola, no meio da floresta, no interior da Inglaterra. E meditação, alimentação vegetariana, eu estudava arte, música, e as matérias tradicionais. Então acho que ali foi o creme de la creme de eu voltar para o Brasil sabendo quais eram as minhas virtudes. Não significava que eu soubesse usar isso a meu favor, nem o que eu queria ser da minha vida. Eu achava que eu ia trabalhar com marketing, que eu ia trabalhar com vendas. Mas para onde que eu ia, que carreira eu ia seguir, zero. E com a ideia de empreender sempre e ganhar dinheiro. Sempre fui dinheirista. Sempre gostei de ganhar dinheiro. Você falou sobre filosofia hindu, né? Eu, com 15 anos também, eu li 2 livros ao mesmo tempo. Um do Krishnamurti, que é a escola que eu estudei. Por influência do meu pai, que lia bastante disso, e um do Semler. Ok. O Virando a Própria Mesa. Beleza. Então, na minha cabeça, aos 15 anos de idade, tinha ao mesmo tempo. Legal. Hinduísmo e o Semler. Só faltou você estudar lá. Mas engraçado isso. Eu acho que eu penso muito nessa pegada sua, assim, e o empreendedor de startup, ele tem muito essa dificuldade, assim. Ele normalmente tá empreendendo muito novo, não tem muita experiência para olhar para si próprio, e acho que grande parte da força do cara que vai fazer coisas como você fez vem de poder entender onde é que ele tá, onde é que ele consegue chegar, o que ele é bom, o que ele não é. Daí acho que a importância de ter um mentor. Então, naquela época, quando eu era novo, quem que eram meus mentores? Quando eu estudei fora, eu tinha mentores para poder me dar orientação. Quando eu voltei para casa, para o Brasil, para Salvador, cara, Salvador, 15 anos de atraso em relação a São Paulo. Até hoje é assim. Então, assim, é como se eu tivesse voltado para um embrião, num conflito de ideias absurdo. Então, meu mentor ali era meu pai e minha mãe, que eram perseverantes naquilo que faziam, raçudos, completamente resilientes à dificuldade e improviso. Então, meus mentores foram nesse nível e conhecendo as minhas habilidades para poder seguir. E ao longo da minha jornada empreendendo, aí eu fui tendo a sorte de ser apresentado para pessoas mais velhas, eu ia lá pedir conselho. Pô, eu tô com essa dúvida aqui, o que você acha que eu devo fazer? Pedia, literalmente, pinico, pô, me ajuda aí, me dá opinião. E o pessoal mais velho sempre me deu orientação. Então eu faço isso desde novo, isso encurtou muito a minha jornada de erros. Embora naquela época, quando eu era novo, eu não escutava os conselhos. Eu ouvia, mas eu não seguia. Depois o cara falava, tá vendo? Te falei para você não fazer aquilo, você fez, você pagou a conta. Aí eu anotava no meu caderninho para não fazer de novo e assim eu fui seguindo. Você falou sobre mentor, né? Mentoria é um negócio que deu uma avacalhada grande. Avacalhada no termo de Belo Horizonte, que é onde eu moro hoje. Deu uma atrapalhada no mercado porque com a pandemia, em que todo mundo virou autoridade em tudo, né? A gente começou a ter esse negócio de mentoria e grupos fechados, high ticket, que é um mercado gigante.
e que eu sei que você não deve... Eu não curto muito, não tô desmerecendo quem faz, mas eu jamais ia por esse caminho, porque não é uma coisa que eu acho que tem muita ligação com o meu jeito de ser. Acho que também não deve curtir muito essa... Não, eu já tive alguns convites para poder participar desses grupos de tickets, estar ao lado de outras pessoas que são autoridades. Quando eu percebi que você tem que ter um discurso enviesado para poder vender, e que são coisas que eu não acredito, falei, eu não vou entrar nisso, porque esse não sou eu, isso não é o que eu acredito. Eu respeito quem faz, eu não recomendo, não acho que esse seja o caminho, acho que é um desperdício de dinheiro absurdo jogado fora quem cai nessas mentorias aí de grupo pagando high ticket. Acho que existem maneiras muito mais baratas e eficientes de você aprender muito mais de uma outra forma, pensando no longo prazo. Então, nada que é vendido para te dar de resultado de curto prazo, eu acredito. Absolutamente nada sobre resultado financeiro, sobre autoconhecimento, enfim, sobre estratégia de como pivotar o seu negócio. Você não aprende isso no final de semana. Você pode aprender ali alguns bullets que, vamos lá, tá tudo de graça em livro, tá tudo de graça no YouTube, que tem boas entrevistas que as pessoas dão e estão dando dicas ali que você, opa, isso aqui faz sentido no meu negócio. Tá aí. Você não precisa pagar para ouvir isso, mas as pessoas gostam do requinte, do glamour, movido a resultado rápido, e aí essa turma do high ticket que entendeu isso, falou, beleza, vou explorar, porque existe esse nicho e existem as pessoas dispostas a pagar, não tem errado. É assim, não tem certo e errado, tem quem tá a fim de pagar e quem tá a fim de promover isso, ou com a promessa, ou não, se vai ser entregue ou não. É uma questão de escolha. Eu vi um tempo atrás um vídeo muito legal do Ícaro de Carvalho, que é um cara que eu acompanho, porque eu Uhum. conheço muito desses caras, o trabalho deles, acho que tem muita coisa legal pra aprender. E ele gravou um vídeo que apagou do perfil dele tem um tempo já, mas ele falava o seguinte: o meu público é o público de aprendedores. Quem são os aprendedores? São as pessoas que vão ouvir o que eu tô falando, vão perceber uma melhoria no que elas estão aprendendo e não vão aplicar aquilo ali em lugar nenhum, mas eles vão pagar pra assistir o curso. Ok. E ele foi bem direto no dia que ele falou isso. Então, o que ele mostrou pra mim, né, que o mercado de infoprodutos, né, em geral, essa mentoria, essa coisa toda, ele é um mercado de autoridade autoestabelecida. Os caras conseguem uma mensagem que chega em milhares, milhões de pessoas. E tem uma camada dessa pirâmide que, cara, tá pronta pra consumir um conteúdo desse de valor. Sim. Uma camada tá pronta pra consumir um conteúdo um pouco maior. E beleza. Nós vamos ver o Valverde fazendo high ticket daqui a 2 anos, não? Eu sou avesso Então tá a bom. isso. Eles podem gravar isso e depois daqui a 2 anos dizer, ó, o Valverde vendendo curso de 100 mil no fim de semana. Porque é tentador, os números apresentados são grandes, mas eu sigo na minha virtude de ganhar outro tipo de dinheiro, fazendo outras coisas que me dão prazer, para não vender a minha alma para esse tipo de negócio. De novo, eu não estou desmerecendo quem faz, mas eu acho que tem outros caminhos aliados ao meu propósito. Uhum. E 3 é o seguinte, sendo objetivo, eu não preciso disso. Então eu já vim de empresa, tenho uma vida ok, confortável, eu não sou um cara de requinte, de luxo, de ter carros caríssimos, de morar numa cobertura triplex, eu não vim desse tipo de criação. Então isso não sustenta a minha ambição. Meu desejo é de aprendizado, de estar aprendendo e de ter experiências diferentes o tempo todo. Então, se a vida estiver me entregando isso com saúde, eu estou feliz pra caramba. Eu acho legal porque tem muita gente que sente essa tentação aí de, pô, eu acho que se a gente montar um negócio desse jeito, eu acho que criar a comunidade como parte da sua estratégia de go-to-market pode ser muito legal. E indiretamente isso vem acontecendo comigo, porque a minha identidade própria, meu nome virou meu próprio brand, e eu não fiz isso de propósito, Uhum. isso simplesmente aconteceu. Então, no mercado que eu atuo, de conselheiro de empresas, cara, o mercado tradicional todo me conhece, eu estou no mundo de cabelinho branco, das mulheres agora que estão entrando nos conselhos, muito com essa história de ESG. Então, o pessoal, o dinossauro jurássico, olha para mim assim e fala, putz, esse é aquele cara do LinkedIn, ele está sentado comigo na reunião de conselho. Então existe um pouquinho de preconceito, mas quando a reunião começa e você tem conteúdo para entregar, um abraço. Ou o cara vem junto, ele vai ser almoçado e tá tudo certo. Então isso começou a virar, entre aspas, a meu favor, porque aquilo que eu falo é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu entrego no meu trabalho. A mesma coisa para o mercado tradicional de compra e venda de empresa. Então, a minha tese é, eu tenho como fazer uma disrupção no mercado tradicional, enviesado com práticas antigas, jurássicas e às vezes más práticas. Do meu jeito de fazer e de ser, eu venho criando a minha comunidade de pessoas que acreditam nisso ou que precisam de uma coisa diferente do que o mundo corporativo sempre entregou. E existe um nicho para isso. Então, sem querer, essa comunidade está sendo criada. E, como eu falo com muito empreendedor, eles se identificam claramente comigo porque eu não sou executivo. Eu sou um cara empreendedor que hoje trabalha para o mundo corporativo, no formato de conselho ou quando eu vou comprar e vender empresas. Então, isso está se encaixando com o tipo de público que se identifica comigo. E dá dinheiro, cara. Assim, e é um dinheiro bem pago para um trabalho que é bem feito,
cortando vícios de um mercado tradicional. E isso é meio que um building public da sua próxima fase de carreira aí, né? Você tá meio que ao mesmo tempo que aprendendo, tá todo mundo vendo o que você tá fazendo e vendo você chegar lá. Isso é muito legal. E em paralelo, em vez de eu focar em canal de varejão, que é o Instagram da vida, eu foquei em canal especializado que é o LinkedIn. Meu público tá ali. Então a minha audiência tá ali, o público altamente selecionado, que consome aquilo que eu escrevo, que interage, Participa. gera lead pra caramba, é um oceano azul, porque pouca gente tem coragem de se expor, porque a Disneyland ali, né, o Link é Disney, todo mundo tá de firulinha, com troféu de sou isso, sou um título, carregando, não tô nem aí, eu tô batendo nessa turma toda. Então eu tô lá nadando sozinho, praticamente num canal que as pessoas vão continuar com receio de se expor, porque o mundo corporativo o cara tem medo de falar porque vai perder o emprego, ou tem medo de perder o contrato da consultoria porque ele falou alguma coisa que o cliente não gostou. Eu não tenho nem aí. Essa liberdade de você poder fazer o que você acredita e falar o que você pensa, eu acho que isso é para poucos. E felizmente eu tenho essa sorte de poder fazer isso, e eu vou aproveitar isso com unhas e dentes. Eu acho que você achou a fórmula do Instagram e aplicou no LinkedIn. O que o Instagram costuma ganhar, né, em volume de seguidores, etc. É entretenimento e um pouquinho de conteúdo. E o que você fez foi entregar o seu conteúdo de forma que entretém. Então eu acho que você meio que, sem querer, você usou a fórmula do Instagram para crescer no LinkedIn. Sem querer, não foi pensado. Eu tive uma tentativa de tentar explorar o Instagram na época da pandemia. E, cara, assim, gravei várias... Você fez live, essas coisas? Um monte de empresário bacana. Tipo, empresários que têm histórias assim... E tinha o quê? 30 pessoas vendo? Como é que era? Puta que pariu, 27. Pô, entrevistando o cara lá que listou a empresa na Bolsa de Valor de Nova York. Olha o conteúdo que esse cara tá trazendo. Porra! Mas no meio 26 errado. 26 caboclo falando. Falei, caceta, eu tô no canal errado. Mas eu gravei várias. E foi muito legal pra mim ter tido essa oportunidade de pegar a turma que também não era digital e levar pra esse canal pra poder falar. E eu fiquei aprendendo. Então ali foi um laboratório para eu ver o que funcionava ou não. E ao mesmo tempo eu estava aprendendo a falar em público, a entrevistar pessoas. As pessoas também estavam gostando e eu estava melhorando meu relacionamento com esses próprios empresários. Eu falei, entendi isso aqui. Então, para o que eu tinha predisposição a fazê-lo, e eu não ia com a copy de siga o Valverde, vou te ensinar como vai de 0 a 500 milhões. Falei, cara, isso aqui, esse suruba eu não vou fazer. Então, assim, eu resolvi dar um passo atrás e focar em outro canal que de repente tivesse uma entrega a um público diferente, que foi o caso do LinkedIn. Eu tô puxando esse assunto com você porque o tal do Founder-Led Growth, né, que é o crescimento baseado no que o empreendedor faz e tem as palavrinhas chave de hoje em dia, né? Thought Leadership e Founder-Led Growth. Então o que você tá fazendo é basicamente isso, e eu acho que é legal a forma de você explica o que você fez, como você chegou nela, e para quem quiser olhar é só olhar no LinkedIn lá e vai ver como é que você trabalha isso. Deixa eu voltar um pouquinho no negócio da startup lá. Então você falou que começou a trabalhar bem no comecinho parando o carro na rua, sem muita estrutura e não sabia muito bem o que estava fazendo, que isso é basicamente o que todo startupeiro passa no começo da sua empresa, né? E que você aos poucos foi aprendendo nessa jornada de, cara, eu preciso gerar fluxo de caixa, eu preciso ter dinheiro de reserva, então você começou na marra a aprender que tem que ter um controle um pouco maior. Talvez seja por isso que você veja esse pessoal de hoje em dia pegando grana e de venture capital e girando caixa em prejuízo e fica meio assustado porque você já passou por isso e você tá meio tiozinho pra essa galera de agora já? Mas a grande diferença é que é o seguinte, a turma nova, quando tem acesso a dinheiro, é diferente quando você começa um negócio do zero usando o seu próprio grana. A sua disciplina será outra. Totalmente diferente. Então, no meu caso, quando montei do zero, era o meu próprio dinheiro e economia real, você não tem dinheiro, recurso disponível no mercado para investir em você. O mercado não funciona assim. Então, ou você dá a sorte de montar um negócio que gera caixa e paga a conta e sobra para outro mês, que era o meu, mais ou menos assim, ou você é filho de alguém que vai botar um dinheiro no negócio que você está começando do zero. Então, no caso dos startupeiros que têm a sorte de ter um ecossistema disponível de recursos, e aqui eu não estou entrando no mérito se a janela de investimento é boa ou ruim, se o seed é difícil do cara pegar, o existe anjo, uma estrutura mas de existe mercado. um dinheiro disponível. E aí, como essa turma não foi preparada para fazer a gestão disso, eu não estou culpando ninguém, e aí fazendo uma comparação com a minha trajetória, aí a gente fica na mesma página. A diferença é que o bolso é diferente. Então tá todo mundo ali com a visão de algo que ele acha que está fazendo, que tem uma visão que o negócio vai dar certo, tá usando um recurso para aquilo de alguma maneira, seguindo o seu sonho, seguindo o seu feeling, mas sem ter a experiência de fazer a gestão dessa grana. E no caso do VC, o VC tá ali dizendo, usa, testa, queima. E aí o startupeiro olha pro lado e vê os outros queimando dinheiro e fala, pô, acho que queimar dinheiro é até legal.
Então, eu acho que tem um tema conceitual aí que foi muito tempo negligenciado e que depois que quando vem uma crise, como veio agora do inverno das startups, que não foi a primeira vez, não vai ser a última, aí fica todo mundo com a bunda da janela, reaprendendo de como fazer a gestão do dinheiro, ou pelo menos fingindo que vai fazer a gestão disciplinada do dinheiro daqui para frente. Então o startupeiro tá ali com um cara com um sonho na tela dele ali, fazendo absolutamente tudo do zero, que é muito difícil, que é foda pra caceta, vai ficar anos da vida dele se dedicando para ter talvez uma pequena chance de dar certo. O que é dar certo? Ele ter uma saída, ele conseguir vender um pedaço e botar uma secundária no bolso, porque no final do dia o cara precisa ganhar dinheiro, porque tá todo mundo ali atrás do sonho, mas todo mundo tá querendo realizar. E aí as trajetórias são muito parecidas, porque noite sem dormir, montar time do zero, não tem experiência, toma decisão errada, perde dinheiro, volta, testa de novo. E aí, no meu caso da economia real, a trajetória foi basicamente a mesma. E eu tava pensando nisso que você falou agora sobre essa correlação com o mundo de startup, né? Realmente ter o seu próprio capital e ter que fazer ele virar é muito mais arriscado do que pegar dinheiro dos outros. Exato. E você falou sobre o investidor incentivar. Eu tenho um artigo que escrevi sobre miopia operacional, que é mais ou menos o seguinte: apesar de você estar próximo daquela coisa toda, e você começa a ficar distante, a empresa começa a crescer, o fundador às vezes começa a perder um pouco o controle das coisas. O investidor no conselho, por exemplo, está um pouco distante também. E as coisas começam a acontecer e tá dando uma caca danada num monte de lugar diferente da empresa e tá todo mundo achando que tá tudo bem. Como é que você vê a governança, especificamente nesse tipo de caso? Você já acompanhou algum empreendedor de perto que você investiu de startup? Já. Como é que você sentia que era essa... Quanto que eu coloco... Você deve ser mais ou menos igual a mim. Cara, eu consegui fazer isso aqui junto com esse cara. Deixa eu sentar e fazer com ele. Vai ficar muito mais certinho. Vamos fazer junto? Você quer assim botar a mão e... Como é que é? Eu tive que botar a mão e aí eu tava começando a me questionar se eu tava no papel certo, porque ao mesmo tempo eu não me sentia confortável e ficava apenas recebendo um relatório de PowerPoint gerencial Do lado de cá. do mês, sem saber o detalhe do que estava acontecendo, porque eu entendia que tinham várias coisas que tinham que ser perguntadas e não era uma reunião de comitê de investimento que você consegue se debruçar sobre o tema. Uhum. Então, quando eu me coloquei no papel de investidor anjo e tinham outros investidores anjos tão bons quanto, fazendo as perguntas certas e se oferecendo para ajudar, inclusive essa foi uma tese que foi muito bem sucedida, e eu acho que parte foi por conta disso, porque a gente não deixou a peteca cair e se envolvemos em várias partes do processo. Eu acho que esse é um modelo vencedor no nascedouro do negócio. Eu não me refiro em relação à manutenção e o depois, mas pelo menos no nascedouro, que é onde tem tudo para dar errado, o risco é maior de O dar early errado. stage, como todo mundo fala, né? Exato. E aí eu acho que tem mais chance de prosperar. Aí quando os negócios ficam maiores e o VC, que é um jogo de alocar dinheiro e ter o retorno, e é um jogo de bate-carteira, que eu sempre critico isso no mundo corporativo, porque Private Equity e VC é a mesma coisa. A diferença é que um usa um Apple Watch e o outro está usando uma calça de terno, igual eu estou usando hoje aqui, de alfaiate. Mas a semântica é a mesma. Você pega dinheiro de alguém, você cobra uma taxa de administração, você tem um hurdle de sucesso, quanto mais dinheiro capta, mais dinheiro de taxa de administração você tem. Esse é o business dele. Quanto mais o cara cresce, mais a empresa tem de baixo, menos tempo o cara tem para se dedicar. E vamos lá, Venture Capital, como fundo de private equity, tem pouco sócio sênior. E o cara só vai olhar as coisas de maneira superficial ou quando tem uma bomba para estourar. E o cara está dedicado, parte do tempo dele, dedicado à relação institucional para pegar mais dinheiro. Uhum. Então, quem de fato está olhando as empresas? Então, existe um limite, uma capacidade. Então, assim, essa história de que, porque a maioria das empresas não vai dar certo, e aí você mata e vai... Parte do problema está justamente nessa disciplina de ajuda de fato. Então, a história do smart money, que tanto se fala, que eu acho que isso é uma lenda urbana, eu já escrevi até sobre isso, fazendo uma associação com a música da Legião Urbana, certo? De que o smart money, para ele de fato existir, é nessa metodologia que eu acho que você faz muito bem isso, do investidor anjo que está ali colado, que de fato está ajudando. O VC tradicional, eu não acho que é smart money, inclusive tem investidores tradicionais que falam isso, cara, não tem smart money, o dinheiro, a gente vai ver o retorno, vou te ajudar no relacionamento aqui para uma próxima fase, vou chamar mais gente para o cap table relevante, porque eu tenho placa, e você joga o jogo e vá para o seu sonho aí para ver se vai dar certo. São business que eles andam do lado um do outro, mas o Venture Capital, o VC sabe que ele vai dar um monte de write-off. E o empreendedor, cara, mas é o meu business, é a minha vida, é minha paixão, meu sonho. Tá, mas não vai virar e tá tudo certo, porque a minha tese já espera que 9 de 10 não virem,
né? Então, eu acho que é engraçado como é que tem não sei se é um conflito de interesse, mas duas linhas muito diferentes andando uma do lado da outra, que de alguma forma tem alguma sinergia, mas que é muito difícil pro empreendedor entender que o investidor não tá com a mesma alma que ele no negócio dele, apesar de ser sócio, né? O que facilita muito para o empreendedor que está começando, entrando nessa jornada de tecnologia, a mesma coisa se assemelha à economia real. Se ele for, por exemplo, pegar dinheiro no fundo de private equity, se você tiver um sócio que já participou por isso, cara, isso vai te ajudar muito, porque ele vai conseguir te explicar como isso funciona e ele vai saber jogar esse jogo. Quem entra de cara para aprender esse jogo na raça, com seu CPF ali há anos e aprendendo tudo do zero, putz, é tudo mais difícil. Sua chance de não dar certo, ela é maior do que a estatística já mostra, que ela é super difícil. Pô, mas como eu acho um sócio que tenha certa experiência e o cara vai ser sócio do meu negócio? Amigão, se você for para o mercado antes e começar a ouvir outros founders que fizeram direito, esse cara vai começar a te dizer se sua tese tem chance de ir para algum lugar ou não, porque ele já passou por isso. Conselho de graça, aí vem a história da mentoria. Então as coisas estão interligadas assim. Né? Eu lá atrás, assim, olhando no retrovisor, quando eu comecei meu negócio do zero, eu acho que eu não teria a chance de ter tido um sócio. Se eu tivesse, eu teria errado muito menos um cara experiente. Quando eu era muito pequeno, ninguém ia querer ser meu sócio, era o meu primeiro negócio. Então, assim, no final eu não tinha opção. No negócio de tecnologia, em que as teses de financeiro, de saúde, estão todas aí disponíveis no mercado para fazer um copy-paste, alterar alguma coisa e ir a mercado, você tem gente disponível para poder pescar uma certa orientação e saber que, cara, eu tô sexy aqui para ter um sócio mais relevante. É um teste. É assim, e a depender de onde você esteja sediado, quem está todo mundo em São Paulo, que a maioria da turma acaba vindo para cá, não tem jeito ainda, isso é um problema do Brasil, mas é o que existe. Acho que isso pode dar uma minimizada. É o que eu faria. E tem outra também, eu lembro quando você estava começando a crescer a empresa de estacionamento, né, que você vendeu pro Pátria, acabou vendendo pro Pátria no final, você falou que você começou a perceber que tinha uma oportunidade no mercado maior, com um ticket mais garantido, que era o de concessão de estacionamento de aeroporto, se eu não me engano. E você falou assim, cara, deixa eu ir lá na Infraero, descobrir como é que funciona esse negócio. Então, eu percebo que, como você estava muito claramente na sua cabeça, eu preciso entender melhor dessa possibilidade de crescimento. E a sensação que eu tenho é que tem muito empreendedor de startup, com que eu interajo muito, né? Que, cara, a gente bolou um negócio aqui, vamos testar essa linha aqui, vamos tentar. E pouca gente tem essa iniciativa de, deixa eu falar com os grandes players, se eles tiverem interesse em falar comigo pelo que eu estou pensando em fazer, existe muito mais chance de eu conseguir viabilizar uma parceria ou uma venda ou alguma coisa desse tipo, uma POC, vamos dizer assim, uma prova de conceito na frente, né? Do que se eu tô fazendo aqui no time, com produto, etc. Então, eu acho que essa visão de, talvez você tenha trazido isso, né, na sua experiência anterior, mas a sensação é que se a sua visão de médio prazo for, se eu for mudar de patamar, que tal antes de eu desenvolver essa linha de produto, falar com esses caras antes, falar com as empresas que poderiam me comprar e falar, bom, é por aqui, isso é útil para vocês, e acaba que você consegue ter uma visão um pouco melhor de qual caminho você deve seguir para crescer 10 vezes a sua empresa, crescer 20 vezes a sua empresa. Acho que sua colocação é excelente. E quando eu fundei a minha startup, eu fiz exatamente esse exercício. Fala sobre essa experiência tecnológica que você teve aí. Quando eu fui entrar no suruba do digital, porque eu achava que o fato de... Você foi pro Vale do Silício também, não? Fui, você fez excursão pro Vale do Silício? Fiz a excursão do Varejão, visitei Google, a fábrica da HP, a casa onde tudo começou. Fez curso na Singularity? Fiz curso na Singularity, fui fazer o pacote completo. E a Stanford foi recurso de negociação, nada a ver. Stanford é muito legal. Mas adorei aquele campus, aquela magia. E o americano se vende bem pra caramba, né? O Graduate School of Business lá de Stanford é uma coisa... Philip M. Night School, caras, aquilo ali é... Cacete. Fiquei maravilhado, falei, beleza, achei minha caixinha nova, voltei todo hypado, tênis New Balance, Apple Watch. Você pensava, você startupeiro? Você pensava assim, pensei, não? Isso foi em que ano, cara? 2017. Eu tinha vendido a empresa, eu era executivo, ia sair da função do dia a dia que eu tava de saco cheio, ia ficar só no conselho, falei, preciso arrumar outra coisa pra minha vida. E aí fui lá pro Vale do Silício e falei, beleza, achei minha caixinha. Aí eu comecei a estudar o ecossistema, visitei os VCs, entendi a dinâmica de investimento, já estava na minha quarta ida. Aqui lá. Visitei lá na Caruda, pedi agenda, consigo fazer isso bem, e aí consegui... Abrir portas você resolve fácil. Resolvo rápido, Escola da Bahia, né? Bahia School of Doing Business. E aí fui lá,
entender a dinâmica, investimento, múltiplo retorno, investidor anjo, vim para o Brasil, fiz o dever de casa e, cara, saí procurando um monte de startup aqui e falar, cara, me conta a tua tese aí. Quero ouvir pitch deck. Fui aprender a ouvir pitch deck e criticar os modelos. Falei, interessante. Aí vi o cara buchitando em uma, em outra, eu só anotando aqui. Sua amostragem foi ruim, então, você acha? A maioria foi, mas foi bom para poder aprender a ingerência e incompetência do cara, ou às vezes a minha falta de visão sobre a tese dele, que eu tinha muito preconceito ainda com cabeça de economia real, mas que eu estava sempre com o pé atrás ali. Quando eu resolvi montar a minha startup, eu falei, cara, eu não vou montar um negócio do zero que eu não conheço, eu vou fazer um copy-paste de algo que eu acho que foi bem sucedido lá fora. E aí eu montei um negócio assim, que foi um copy-paste para tropicalizar no Brasil, que era um business de compartilhamento de serviço de assinatura, principalmente de streaming. Então pegava lá a vaga do Netflix do cara e compartilhava com outro, chamava isso de GatoNet digital. Falei, porra, no Brasil vai bombar. Isso aqui... Era um meta streaming. Eu assinava uma conta do Netflix, por exemplo, e eu dividia com você essa conta? Tipo isso? E aí você tinha uma vaga disponível, eu fazia o matchmaking, cobrava uma comissão da transação, e aí eu tinha um sistema de passar a senha num cofre virtual e vocês começavam a relação e eu fazia o split do pagamento usando um gateway na internet. Business... Tecnologicão, já foi direto, split, tudo pensado. Aí fiz o call com as empresas na Europa para poder copiar a tese, aprendi pra caramba, queria saber se os caras vinham pro Brasil, queria saber se eles me comprariam. Fui fazer a agenda direitinho, né? Quem me compra, mercado endereçado, levantei lá os dados de CAC, de LTV, fui aprendendo essas terminologias que eu não conhecia e fui aprendendo os termos que precisava. Falei, beleza. Aí montei o meu BP. Falei, acho que eu entendi como os caras fizeram lá, quanto precisa de dinheiro para isso aqui rampar. E aí falei, cara, agora eu vou fazer isso aqui no Brasil. Levantar grana. Você queria levantar grana de cara? Não, eu falei, vou levantar o meu próprio dinheiro para alocar. Eu não quero botar dinheiro de VC, porque eu entendi que esse negócio aqui é bootstrap. Essa era a minha percepção. E aí apanhei pra caceta do início para poder contratar programador, sendo que eu não sou programador, não entendo nada disso. Não tive CTO, eu tive dev, full stack part-time, que me apresentava um cronograma que nunca era cumprido, então eu comecei na chibatada do pior jeito. Desenhar um fluxograma na madrugada com um amigo meu que já tinha fundado startup para poder desenhar um fluxo, desenho num quadrinho de um Miro da vida, para desenhar o fluxograma da operação e dar isso para um cara de programação e dizer, faz aí, na linguagem que você acha que arriscado tem que ser. Isso aí, arriscado. Totalmente. E aí, contratando um time, o cara fazendo as entregas, eu lá fazendo um call toda semana, de saco cheio, para poder ver as entregas e eu agoniado querendo ver o negócio funcionar. Então aí, gastei um ano para botar o negócio de pé, para começar a rodar. Aí depois foi aprender a outra delícia, o que é trazer um cara de growth com as métricas dele para conseguir viabilizar os números e com um churn adequado para você não perder base de assinante. E você não tinha pensado na sua cabeça qual que seria o go-to-market desse negócio? Você não pensou, tipo, vou fazer isso, vou deixar os caras do digital resolverem para mim? Vou deixar os caras do digital. Você foi naquela onda do contrate alguém melhor que você para fazer aquilo? Exato. Eu fui nessa onda aí e eu seria, entre aspas, o maestro, cabeça pensante, fazendo a alocação do dinheiro, fazendo o DRE financeiro para poder CEO controlar. estrategista. Beleza. E aí, cara, assim, pô, contratei gente mal pra caceta em todo tempo, inclusive de growth, assim, ninguém parava na cadeira. Falava, pô, esse cara não tem experiência com isso, e aí bota o site de um jeito, aí a conversão não consegue analisar direito, o funil não estava legal, e fui aprendendo um problema do mercado brasileiro, que o brasileiro, como frauda muito, o cara pegava a senha, depois combinava por fora da plataforma, e ele... Então, meu churn era lá em cima. O meu CAC era relativamente barato, mas era uma base suja de gente que era inadimplente. O cara que mal tinha um cartão de crédito aprovado com limite, ele botava um cartão de pré-pago, que não renovava a cobrança, não conseguia capturar o mês seguinte. Então, assim, eu estava com um buraco aberto, trazendo o cara. A minha conversão inicial era ótima, em termos de geração de lead, mídiazinha no Instagram, mídia paga, canal sem fazer nada com influenciador. Só que o meu churn era muito alto. Falei, cacete, isso aqui é uma roubada. O 500 de gente sai no outro mês e eu não consigo fazer retenção. Falei, cara, vou tentar vender plano anual, plano semestral. E o cara não pagava, me dando desconto, porque o cara não tinha nenhum crédito aprovado. Falei, puta que pariu. E aí, bicho, do jeito raiz, cara, eu ligava pra cliente, queria saber o que ele tinha saído. Tinha um Excel lá com nome, com regionalização, com a cidade.
E, cara, eu mesmo falava, porque meu time era pequeno, tinha 8 pessoas, era meu próprio dinheiro. E aí fui tirando minhas próprias conclusões. Falei, puta que pariu. Onde foi que eu me meti? Não tenho tesão nesse negócio. Cara, contratei gente errada o tempo todo. O trabalho que eu tô tendo é muito pior do que eu imaginava que eu fosse ter. Muito... Controlar planilha de churn. E, cara, fazendo a microanálise de tudo, da programação, do negócio que sai do ar, do servidor da Amazon que deu pau. Mas, por outro lado, eu fui aprendendo tudo de montar uma startup do absoluto zero, com todas as caixinhas à minha disposição. E aí fui pegar conselho do mercado. Falei, cara, tô nesse caminho aqui, o que você acha? Essas são as métricas. Aí o cara falou, velho, você vai precisar tanto de dinheiro para poder testar isso. Falei, pô, eu não vou botar esse dinheiro nesse negócio aqui, não. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Voltei lá para falar com os europeus. Falei, cara, como é que vocês estão aí? Os caras falaram, já gastei tanto de dinheiro, eu tô com a base assim, meu churn é adequado, mas eu fui entender que o público europeu e brasileiro é completamente diferente. E isso eu aprendi. Então, assim, eu validei o mercado para eles. O mercado para eles não virem por conta da fraude, que é muito difícil. Então eu falei, entendi. Então eu validei que uma praça eles não conseguiam isso. Eu já dava 2 anos e pouquinho nisso. Eu falei para o europeu, eu falei, cara, eu montei a engenharia toda com split aqui, você vai usar isso lá no México, compra minha. Então meio que fiz uma conta de quanto eu gastei, corrigi meu dinheiro e passei lá para a empresa poder comprar, e foi isso que eu Quase fiz. no 0 a 0 praticamente. Quase no 0 a 0 basicamente. Foi isso. E engraçado você comentar isso, porque você falou lá no começo, né, que isso é difícil ter um sócio quando você começou. E talvez você seja um cara como tá muito certo do que tá fazendo, tem um perfil muito vendedor, abre porta, e sabe fazer marketing, sabe a pegada do negócio, entende a estratégia, e já levou a empresa para centenas de milhões de reais, se eu não me engano, antes, né? Então, é engraçado como é que esse perfil é um perfil muito bom, mas a falta de um perfil técnico E eu tentei ter sócio, tá? Outra dificuldade que eu tive. Achar um co-founder, vamos dizer assim. Tentei achar vários, para CTO. Aí o cara chegava assim e falava, eu quero 30 mil fixo e mais 10% de equity. Eu falei, como? Vou te pagar 30 mil aqui pra você ser meu sócio? Tá maluco. Minha proposta é, vem a R$0, eu vou te dar um stock option aqui, que a gente vai combinar num plano 5%, 7%, você no mínimo trabalhando 3 anos aqui. Você já entendia Vesting e Cliff nessa época? Já entendia. Já tinha o modelinho do contrato pronto. Uhum. Aí o cara falava, CTO malandro, não. Falei, cara, CTO não é o cara, eu vou arrumar um cara abaixo de um CTO. Mas, velho, como é difícil você arrumar um cara desse. Eu falava com o Brasil inteiro. Gente que morava em Balsas, no Maranhão, no Amazonas, Nordeste. E aí eu via muita gente tecnicamente ruim, que o cara bom tava prestando serviço para gringo, ganhando em dólar, o cara ganhando 7, 8 mil dólares por mês. O cara não ia deixar de trabalhar para o gringo para vir para uma startup do zero, por mais que ele achasse a ideia cool. Então, essa foi a minha primeira dificuldade. Para arrumar um cara de growth, idem. O cara também queria um fixo muito alto e queria já um equity na cabeça. Eu falei, caceta, como é difícil arrumar um co-founder que comece com você do zero, sem a empresa pagar para ele, e que ele tenha uma renda ali adicional que ele possa viver os dois mundos. Então, assim, foi muito difícil conseguir isso. Quando eu fui achar já no final, não eram as pessoas certas, que tecnicamente não entregavam aquilo que eles disseram que ia entregar, e eu fui concluindo, falei, caralho, não vou conseguir ter isso. Ou eu vou arrumar alguém que toque isso aqui, eu vou dar bastante equity, não vou pagar salário nenhum, ou eu vou fechar isso aqui. A decisão foi a letra B. Então, eu tentei ter o sócio. Eu não consegui, e, cara, eu falei com muita gente. Falei com bastante gente. Então, isso é um problema que muito empreendedor de tecnologia passa, e você experimentou isso diretamente, né? E sentiu a dor diretamente. O que eu entendo é que é muito difícil mesmo uma empresa dar certo, uma startup dar certo, porque esse mix de sócios tem que ser muito bem feito, e não é só uma questão de conhecimento técnico, né? Tipo, o cara tem que complementar você. Se você é um cara que tá pra frente, tá pra fora e tá abrindo porta, tem que ter um cara que segura a onda do lado de dentro. E aí, esse mix e se você sente que é difícil vou arrumar um sócio, fica mais difícil ainda, eu acho, essa jornada dar certo. Então, você vai empreender de novo com startup? Você tá pensando Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu não vou empreender com nada. Com nada. Porque qual foi a conclusão que o Valverde teve para ele no momento de vida, aos 46 anos, pai de família? Cara, eu já ralei pra cacete empreendendo mais de 20 anos. Já vendi empresa, já ganhei um dinheiro que tem uma vida confortável. Eu não tenho saco nem paciência para gerenciar pessoas. Então, eu me conheço. Lembra a história do autoconhecimento? Eu conheço meus limites. Eu gosto de ficar no estratégico. Eu gosto de lidar com gente sênior. Eu não gosto de lidar com analista para discutir uma planilha de Excel de uma fórmula errada. Isso não me dá prazer. Então, por esses motivos, eu não estou a fim de arriscar em
puta, botar meu Todas as dinheiro minhas fichas novo numa coisa só. e ficar lá do zero tocando. Então, qual é o meu jeito de empreender? É estar em conselhos de empresa, porque eu lido com o empreendedor, eu lido com desafios diferentes, de setores diferentes, eu dou minha opinião, eu faço um trabalho estratégico do caramba, tem um resultado de médio e longo prazo se o cara tiver paciência para poder esperar, e este resultado é meu grande prazer, quando eu vejo a empresa ir para um outro patamar de governança. E pode ser de qualquer setor, porque eu já fui de quase, eu até brinco em casa, só não fui do Tinder, o resto eu já fui de tudo, velho. Isso, então, assim, dá uma visão multidirecional de vários setores da economia, tanto de tecnologia como da economia real. E aí você começa a, cara, juntar vários mundos em uma mesma reunião com gente de perfis completamente diferentes. Então, esse é meu jeito de empreender. E quando eu estou ali com uma advisor de M&A, comprando e vendendo empresa, que eu adoro negociar, também é um jeito diferente de empreender. Eu estou lidando com o empresário, eu estou lidando com o fundo, eu estou negociando as condições para poder o deal acontecer ou simplesmente ele não deveria acontecer e tá tudo certo. E o resto do meu dinheiro eu invisto em renda variável, renda fixa e no mercado imobiliário, que eu gosto de construir umas casinhas de alto padrão aí. Legal. Eu tô achando engraçado você comentar isso, porque a minha jornada foi um pouco parecida em algumas conclusões, né? Eu, quando tive meus filhos, né, comecei a ficar mais em casa, tentar. Virou pra mim, né? Quanto mais minha semana estiver aberta, e sem agenda travada, mais eu posso pensar em coisas diferentes, ou experimentar coisas, conversar com gente de negócios novos, né? Uhum. Então eu acho que talvez hoje eu tenha, sem querer eu me posicionei pensando o seguinte: se eu sou um cara que entende do corporativo, do tradicional e de tecnologia o suficiente, eu vou ser útil para os dois lados. Então eu tô meio que nessa posição, ainda tentando escolher o que eu vou fazer para os próximos 10 anos da minha vida, mas Você hoje é um belo ativo, cara. tem alguns fundos que me pagam para flipar a empresa que eles investiram. Então, cara, ó, eu tô colocando 4 milhões e meio nesses caras, preciso que você trabalhe 3 meses com eles para colocar esse dinheiro trabalhando. E aí é engraçado porque o cara é uma posição até engraçada para mim, porque eu entendo de investimento e entendo de empreender. Entendo da Ok. operação da startup, entendo Aham. do jogo do dinheiro. O cara que tá do lado de cá não acha que eu consigo entender o suficiente de empreendedorismo, e o cara do Perfeito. empreendedorismo não acha que como é que esse cara vai entender de investimento o suficiente. Mas é mais ou menos onde eu tô. Então o que eu pensei aos 40, mais ou menos, foi: eu tenho que fazer alguma coisa que aos 50, 60 permita me continuar ativo, sendo útil e habilitando que mais empresas possam gerar mais empregos e gerar mais valor pro. Então acho que é uma posição parecida. Eu não sei se eu conseguiria ficar em conselho de empresa tradicional, familiar, etc. Mas eu acho que eu sou um cara bom para destravar esse gap dos dois mundos aí. Então parece um pouco a sua conclusão que você chegou com que eu cheguei também. Talvez até como sugestão das caixinhas que você ocupa, cara, você é um cara habilitado, por exemplo, para fazer M&A. Eu tenho uma coisa engraçada com a M&A, eu vou te falar, sinceramente, vou abrir meu coração pra você aqui. Vai lá. Você que é o entrevistado. Fala que eu te escuto. Você que é entrevistado. Eu acho complicado o M&A por causa do seguinte: tem um conflito de interesse muito grande no M&A. Eu já passei por vários casos de investidas minhas ou conhecidos meus que tinham um business bem legal, tinha um cara que eles contrataram como uma assessoria de M&A, tinha uma venda muito boa pra ser feita, Ok, e que a vida do cara ia ser um inferno depois do M&A. ok. Mas o cara do M&A quer vender pra ganhar o FII dele. Eu aviso antes a vida Então, do pois é, inferno mas tem. então, entende? Não tem como esperar que o mercado inteiro seja assim, né? Então, se eu sou um cara que trabalha com um percentual sobre a sua venda e tem uma janela de venda agora que é muito boa, que eu vou ganhar meu percentual fazendo pouco esforço, Uhum, vamos vender, cara. E uhum. às vezes pra esse cara não é uma boa vender. Eu já apoiei várias empresas grandes empresas que compraram startups, que quando a empresa virou, a startup virou corporativo, o business não deslanchava. Perfeito. Então eu acho que o M&A ele tem esse viés que eu tenho um pouco de dificuldade, que é: eu só conseguiria indicar para um cara fazer um exit que fosse muito bom para ele depois. E se eu percebesse que eu ia ganhar uma grana com o FII, mas que a vida dele depois ia ser, eu ia ficar muito mal. É, Então eu tenho esse dilema com a mas M&A. esse dilema que você viveria é o meu dilema. Mas ao mesmo tempo é meu diferencial. O cara que me procura hoje, que eu me dou o luxo de escolher, ele sabe que comigo eu vou dizer, cara, quando eu faço call de 30 minutos, eu já digo logo, não venda. Eu tô abrindo mão no fio. O cara, como assim? Eu falei, cara, sua vida vai virar um inferno ou você tá vendendo barato. Essa semana me ligou uma rede de laboratório do Rio de Janeiro. O mercado tá uma merda de saúde para vender. O fundo que quer comprar ele só compra bolacha. E tá com cheque cada vez menor. O cara me ligou, eu tava no aeroporto de Portugal voltando pro Brasil. Fiz um call com ele, cara, que eu acho que nenhum advisor disse para ele, talvez em semanas de trabalho. Eu disse, cara, não venda a empresa de jeito nenhum agora. Você precisa de 3 anos para frente para chegar nesse número, para vender por tanto. E você precisa ter um trabalho aí de um conselho consultivo que você vai gastar tanto que nesse cara não sou eu. Você precisa de um cara barato, e eu não sou um cara barato, mas tem cara barato razoavelmente bom para te entregar isso aí no próprio Rio de Janeiro. E se tiver um, eu te indico. Quem faz isso?
Difícil. Então, é o que eu tô falando. Você não vai ganhar dinheiro, você vai perder muita grana com isso aí. Então eu não entro por esse mercado por causa disso. Mas eu ganho outra. Concordo. Quando eu entro em deals que já tem comprador, cara, eu já fiz a diligência que o cara realmente está preparado para vender, que os números vão bater, que o negócio faz sentido ser feito. Eu deixo na mesa vários deals, porque eu dou não, isso aí. E eu posso me dar luxo de fazê-lo, mas qualitativamente os deals que ficam, e que são deals maiores e que é uma puta de uma grana, tá compensando do ponto de vista financeiro e eu durmo em paz. E eu me sinto realizado com isso. E, cara, esse ecossistema de você ser franco e ajudar, o cara nunca mais vai esquecer de você. Sem brincadeira, eu recebo no Natal presente de gente que eu nem conheço. Fala, cara, você me disse um negócio há 2 anos atrás, tô te mandando aí um vinho de sei da onde pra te agradecer o que você fez por mim. Tá me arrepiando aqui, lembrando. Porque essa energia bacana, porque eu gostaria que tivessem feito isso comigo lá atrás. E eu fui ajudado por pessoas também, né, no sentido de fazer o deal na hora certa, eu sabia que eu tinha que fazer, eu mapeei o mercado, eu sabia que eu só tinha comprador, eu tinha um one shot para dar, e eu fui ajudado para dar esse one shot de uma maneira direita, pelo menos menos pior, nas condições que tinham de mercado. Então, esse é meu propósito. A gente já estamos enviesando a conversa talvez para um outro lado da história. Não, mas acho que é importante. Eu acho que talvez a resistência que você tinha com o startup no começo, a resistência que às vezes eu tenho com a M&A agora, mas eu concordo com você. O jeito de fazer é isso aí. Eu acho que eu sou um cara com perfil mais construtor. Perfeito. E que eu acho que é legal pegar o negócio do zero e colocar lá em cima. Eu acho que talvez isso me divirta mais e me aí ensine a mais. questão de mais ou prazer menos isso, eu e, acho. entre aspas, ser financeiramente reconhecido por isso. Mas a boa notícia, cara, é que trabalho e demanda não faltarás, porque eles não são perfis fáceis de se achar. Claro. Dessa maneira. E aí, como você se coloca no mercado para fazer isso ou não, é uma decisão muito sua de você maturar e você acha que tem tempo para fazer isso, né? Que bom, porque são decisões boas para serem tomadas, não são decisões difíceis, ruins. Legal. Né? Que não é no cenário do caos, é no cenário do prazer. Acho que isso é legal. Massa. Nós temos que começar a terminar, né? Preparar para terminar. Então, o que você poderia, assim, isso é legal, você falou sobre o Krishnamurti. Tem algum livro do Krishnamurti que você indicaria? Alguém, você vai conhecer um monte provavelmente, mas algum que você gostaria de indicar? Ou algum outro livro, algum conteúdo que você acha legal pro pessoal poder dar uma lida que seria complementar para a jornada deles? Eu acho que tem duas pegadas. Uma questão de selfie, de autoconhecimento, e a outra questão relacionada a empreendedorismo. Tem um livro de autoconhecimento que eu gosto muito, que ele se chama Não Temas o Mal. Porque ele é um livro em que retrata todas as crenças que a gente tem de coisas que a gente acredita que é de um jeito e ela vai ser diferente de um outro quando você começa a se conhecer. Ele é basicão, mas ele tem vários exercícios, mas acho que o primeiro é o check 1 antes de você ler Krishnamurti, é você ler esse livro aí para te dar essa parafraseada. O segundo, que é um livro voltado mais para conteúdo de negócio e não necessariamente tem que ser enviesado só para tecnologia ou para business de economia real, é uma história de vida de um samurai. Eu sempre falo isso nos podcasts, que é um livro do Musashi, que é um cara que, do jeito dele, ele achava que ele era um excelente espadachim, e na verdade ele não era nem espadachim, nem samurai, e ele teve que dar vários passos atrás na carreira dele, com muita humildade, para poder, de fato, se tornar um guerreiro e aplicar isso naquela que ele entendeu que ia ser o negócio da vida dele. Então, são 2 livros que eu recomendo que sejam lidos, que são perspectivas completamente diferentes, que vai ajudar aí na sua fase de construção de carreira de empresário. Muito bom. Cara, valeu demais. Espero que você tenha gostado do papo. Já acabou? Tenha sido diferente do monte de podcast Foi completamente diferente. Que você está acostumado a gravar. Eu acho que é legal explorar esse lado seu, que é um pouco mais do lado pessoal do que o track record que você está acostumado a falar por aí. E, bom, é isso. O Roberto foi escolhido para ser o primeiro episódio dessa temporada, pra gente começar com uma pegada diferente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um abraço.